Hoje nós vamos começar a nossa apostila no módulo 13. Na nossa apostila, eles pegaram o conto que nós vimos na aula passada de Machado de Assis e o dividiram em 4 partes. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a primeira e a segunda parte. Então, eu gostaria que vocês lessem aqui novamente a primeira parte, porque nós vamos responder em cima do começo. Aí nós temos a primeira pergunta, eu gostaria que vocês abrissem a apostila e já fossem completando comigo, que fica bem mais fácil, porque depois vocês vão ter que mandar a foto da página feita, ok? Então aqui vem a pergunta, né? Com base nas ações de tudo que a gente leu, qual que seria a relação entre o Camilo, Rita e Vilela? Vocês têm que colocar aqui na 1, né? Que Rita e Camilo eram amantes e que Vilela era o marido de Rita. Para quem entendeu direitinho, coloquem aí. A questão número 2. Para quem conhece a obra do Shakespeare, Hamlet, que é muito famosa também, quem não conhece, aproveita a oportunidade aí desse isolamento social, vejam aí vídeos, filme do Hamlet, que é muito interessante, viu? Então, aqui está pedindo para a gente fazer uma comparação. Então, vocês têm que colocar que Hamlet corresponde a Rita e Horácio corresponde ao Camilo, ok? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, assistam. Eu iria passar, mas só que a gente está aqui nesse isolamento, tudo bem? A 3 está falando que qual é a prova de que a Rita, né, acreditou na cartomante, de que ela poderia prever o futuro. E quando a Rita, vocês têm que colocar aqui que a Rita que a Rita chegou na cartomante e a cartomante adivinhou o motivo da consulta dela, começou a falar dos sentimentos, dos temores que ela tinha em relação ao Camilo, e ela acreditou de primeira, né? Coisa que não deveria. Por quê? Toda pessoa que vai na cartomante quer saber sobre o futuro, sobre o namorado, sobre dinheiro. Então não foi uma adivinhação. Na realidade, né? A cartomante falava para qualquer pessoa que aparecia lá. Só que na hora que nós estamos lendo, a gente não pensa nisso. A 4 tem algumas hipóteses sobre esse primeiro fragmento, essa primeira parte da obra. Então, eu quero que vocês assinalem as melhores hipóteses, que são a B, a alternativa B e a E. Leiam, porque essas são as melhores, tá bom? Depois, vocês têm aqui a segunda parte da cartomante. Leiam novamente, quem não se lembrar, para poder, pode ler, para poder preencher o quadro. Nesse quadro aqui, vocês têm que colocar que o início da retrospectiva, quando ela começa a falar do passado, desde quando se conheceram, é lá no parágrafo 14. E vocês têm que colocar a frase que define o parágrafo 14, que seria: os 2 primeiros eram amigos de infância. Coloquem aí. O final seria o parágrafo 20. Completem aí. Qual frase? Para tornar menos dura e a aleivosia do ato. Completem entre aspas, viu? Porque são trechos retirados do texto. Aí depois vamos para 2. Camilo é descrito um rapaz ingênuo na época em que conheceu Rita. Qual é a causa da inexperiência da personagem? Então, para quem leu vai perceber que o Camilo era ainda muito jovem, sem vivência. Ele não teve tempo de aprender com a vida. Coloquem aí com as palavrinhas de vocês. 3. Quem manifestou primeiro o interesse amoroso pelo outro? Camilo ou a Rita? Explique sua resposta. Que vocês completem que foi a Rita, porque o Camilo era ingênuo. Agora a Rita, ela já era uma pessoa vivida. Ela já mostrava os olhares teimosos, atitudes meio insólitas, né? Então completem aí. E formular uma hipótese aqui na 4 para explicar por que a vulgaridade de um bilhetinho escrito a lápis levou Camilo a ler o próprio coração. Vocês têm que colocar aí que o bilhetinho de Rita ele impressionou mais do que o presente de Vilela, porque para o Camilo, esse cartão escrito a lápis revelava certa intimidade, falta de cerimônia, ou seja, revelava amor. Tudo bem? Depois
Vamos aqui para a questão número 5. Sobressalto natural de dois amantes que se encontram às escondidas. Agravado pelas cartas anônimas, atinge o ponto culminante no penúltimo parágrafo, quando Camilo recebe o bilhete de Vilela. Se a cartomante iludiu Rita e nada adivinhou sobre o futuro, como poderá terminar essa história? Então, façam de conta que nós não sabemos o fim da história. Como que poderia terminar somente para essa parte 1 aqui, né? Vocês têm que colocar que aqui tá como se a cartomante não tivesse adivinhado. Então, que a história teria um final trágico, com a vingança de Vilela. Seria o que vocês colocariam aqui. Na B, qual que é o tema central aqui do conto? Vocês têm que colocar, por enquanto, o que é o tema central? Quando a gente pega, o próprio título fala, a cartomante. Então, o tema central é a capacidade das cartomantes de ler o futuro das cartas. Então, é sobre isso que o conto vai questionar. Coloquem aí. O em casa, não, tá bom? Não precisa fazer o em casa. É isso daí, eu quero que vocês preencham, fotografem aqui as atividades das duas partes, esta, né, da página 8, depois da página 12 e essa parte aqui até o em casa. Fotografem e me coloquem lá no portfólio. Um beijo e até a próxima.